prazer, né? Muita felicidade. A gente está começando hoje o primeiro Conversa Rodada. Eu sou a Milena Demamã e tô com um time maravilhoso de mulherada empoderada. Vamos lá. Eu sou a Betina. Nossa, eu sou tanta coisa. Mas eu sou humorista, comediante, sou terapeuta também, terapeuta holística, sou educadora, sou dona do Baruque, sou filha da Solange e acho que tá bom por hoje. Oi, sou a Carla e hoje me deixa que eu tô de vermelho, né? Também estou aprendendo a ser muitas coisas, mas por enquanto estou aí navegando, fluindo pelas artes, pela cultura e vamos ver o que vai acontecer também através da voz. Oi, eu sou a Sami, eu sou designer de moda, figurinista, brechoseira, empreendedora e militante. Então a gente tá aqui para trocar ideia, enfim. E linda, né? Diva maravilhosa, com umas tranças, como é que eu chamo isso? Vinho. Não, isso é um violeta transmutação, maravilhoso. Então, hoje a gente está aqui começando duas de nós mega vermelhas, né? Se puxaram na blusa. Uhum. Eu assumi um pouquinho mais contidas, né? Menos. E o nosso, cada programa que a gente for gravar aqui, a gente vai trazer um assunto em pauta, que esse assunto pode virar 10, né? Uhum. Mas a gente vai eleger sempre um assunto que tá mais acontecendo na nossa vida, né? Uhum. E esse assunto de hoje, a Betina mesmo que sugeriu a pauta, né? Que é falando Sim. da ansiedade, principalmente para nós mulheres. Uhum. Então, Betina, se tu quiser puxar já, o que te levou a pensar nesse assunto? Pensar nesse assunto. Assim, eu sou uma pessoa muito abençoada com muitas mulheres fodas na minha volta, assim, né? Nasci de uma mulher muito maravilhosa que está saindo de um processo de adoecimento agora. Tenho amigas, irmãs, mulheres pretas maravilhosas, assim. E atendendo como terapeuta holística, tenho me deparado muito com essa questão. Eu tô ansiosa, né? E a gente aqui conversando, mas... E aí eu percebo que são sempre pessoas que ao longo de um período da sua vida sempre foram muito produtivas, né? E aí eu me lembro com leituras que a gente faz dizendo que a ansiedade em si não é ruim. A ansiedade em si, ela nos mantém vivos, nos mantém alertas, nos mantém fazendo coisas, nos mantém produtivos, impulsionados a fazer coisas. E durante muito tempo, na minha vida mesmo, eu percebi que a minha ansiedade serviu muito para os outros, né? O primeiro momento que eu vejo isso muito é no mercado de trabalho, né? Para aquele chefe, tu pode ver aquele colega que é tido como super produtivo, que vende mais, que cria mais, que não sei o quê. Às vezes aquela pessoa está em um sofrimento já, mas o chefe adora porque é uma pessoa que produz muito. Só que chega um ponto que ninguém consegue ficar a milhão o tempo inteiro. E aí, quando aquela pessoa adoece, como é que fica? Fora que a pessoa que tá a milhão o tempo todo, ela se cobra muito. Uhum. Sim, tem isso também. Né? A gente tá, inclusive todas nós que estamos aqui, a gente faz muita coisa, né? Aos poucos as pessoas que estão nos ouvindo podem nos seguir no Instagram, vão nos acompanhar. Realmente, somos mulheres que temos essa ansiedade natural de estar querendo sempre abraçar tudo que é causa, né? Sim. Do que a gente acredita. E as pessoas, até não sei se por mal, por mal, mas acabam se aproveitando dessa energia toda que a gente emana, né? Que a gente vai fazer, sabe que a gente vai fazer. E se cada escoram. vez... Sim, acabam jogando mais responsabilidade no nosso colo e a gente, por saber que a gente vai entregar aquilo, né, que a gente vai fazer e a gente se cobra em fazer bem feito, seja o que for que a gente vai fazer, a gente acaba criando essa ansiedade de ter que estar sempre produzindo e ter que estar entregando tudo na melhor forma. E sempre a tempo, e sempre antes, e sempre perfeito, e não se ouvindo, né? E entendendo que na realidade a gente se desumaniza. A mulher preta, eu vejo, a gente já vai para um outro ponto, que assim, todo o processo de racismo passa pela ideia de desumanizar o sujeito preto. Então a mulher preta tem que ser a guerreira, essa que produz o tempo inteiro. Quando a gente para e diz um não, gente, mulher preta ou branca, façam esse teste antropológico social.
diga um não para alguém. Nossa, as caras fecham. Ou então, se mostre seguro o suficiente. A primeira vez que alguém me disse, nossa, um homem me disse, nossa, tu tá linda. E eu disse, obrigada. Simples. Eu não disse eu sei, eu não disse nada. Eu só disse um obrigada. Eu não fiz, um bem capaz. Ou, eu botei uma roupa simplinha. Eu só disse, obrigada. A pessoa ficou sem retorno. Porque ele estava muito disposto a me convencer de que eu era bonita. O processo do machismo faz muito isso, né? Boa E aí, reflexão. não, peraí, eu sei que eu tô bonita. E como assim tu sabe? Oi, Brasil? O que eu vou fazer aqui nesse lugar, sabe? Eu acho que é um tipo de situação simples que acaba gerando ansiedades de novo, né? Tu falou uma coisa aí bem interessante, né? Essa palavra guerreira, que hoje é tão importante, né? Na luta feminista, em todas as militâncias, a gente está sempre buscando isso, né? A postura da guerreira, né? Ter uma atitude da guerreira. E, claro, isso é importante porque a gente está buscando transformação social, são muitas lutas, né? A gente fala em feminismo negro, a gente fala na questão do racismo hoje, a gente fala nessa questão da ética mesmo, na relação do meio ambiente, a gente tem as questões políticas, enfim, essa postura da guerreira é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o quanto ela carrega uma carga de que tu sempre tem que ser guerreira 24 horas por dia e tu, além de não poder dizer não, o teu sim tem que ser para todo mundo, para todo sempre. lado, né? Então é família, é na profissão, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser a melhor mãe do mundo. Essa coisa de ser politicamente correta, né? Vai em todas as instâncias, até sozinha no quarto, ali na sua privacidade. Ai de você, né? De se sentir assim derrotada, de se sentir frágil, né? Como se não fosse permitido, né, a vulnerabilidade. Nós somos muito delicados. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção é que durante anos, isso está diminuindo muito agora, a gente viu uma mulher famosa que tinha tido um filho, às vezes a gente acompanhava a luta daquela mulher por aquela gestação, para conseguir engravidar, e depois para segurar aquela gestação, e aí aparecia ela depois com o nenenzinho com 3, 4 meses, amamentando, às vezes com a barriga meio de fora, dizendo, olha, após apenas 3 meses depois de parir, fulana de tal estar com o corpo em forma. E aí eu fico pensando, gente, tudo que essa mulher passou, né, pra ter esse bebê, e ela ainda tem que estar nessa violência de estar com o corpo em forma. Ou então, como ter o corpo ideal depois de gestar, depois de parir. Gente, o meu corpo foi capaz de gerar uma vida. Se isso já não é um corpo perfeito, eu não sei mais o que é. Eu não tenho filhos, talvez eu esteja falando de um lugar que não é meu, mas tipo, o nosso corpo foi feito para gerar uma vida. E aí tem as mulheres trans que não geram filho, ou tem mulheres como eu que não querem ter filhos, ou tem mulheres que não vão poder ter filhos, mas é um corpo tão lindo na sua magnitude. E aí o que é o grande vitória é ela ter um corpo perfeito. Perfeito para quem? E quem que é o juiz que decide o que é o corpo perfeito, né? Normalmente o juiz a gente já traduz, né? Um homem branco, bobalhão, velho, que não gerou nada na vida, porque a maneira da gente gerar são várias, né? Pode ser não só ter um filho, mas pode ser gerando projetos, gerando amigos, gerando relações, construindo uma empresa, trabalhando num lugar, fazendo um bolo para a família, né? É uma maneira de gerar também. E aí quem é que vai julgar qual é o jeito certo de gerar ou não? Alguém que às vezes só explorou outras pessoas que estão efetivamente gerando. E eu não sei se vocês ouviram, eu não lembro o nome dele, né? Teve uma história aí de um homem que escreveu, parece que 5 livros, né? Sobre essa questão de relacionamentos, né? Como salvar o casamento. Então ele dava dicas, né? O tal do coach que foi aí para literatura, né? E aí eu vi uma notícia que ele matou a mulher. Então a gente começa a pensar, né, nessa coisa hoje das redes sociais, né, essa imagem da perfeição que a gente vê, né, no Insta, no Face. Então, além de tudo, né, além no dia a dia ali, na vida real, a pessoa se cobrar, né, de que tem que ser perfeita, de que tem que ser guerreira, de que não pode fraquejar, até na aparência, nas redes sociais, ela tem que aparentar estar sempre bem, porque ela tem que manter essa fachada, né? E fica se comparando o tempo todo. O quanto isso também provoca ansiedade, né? Se tu não tá bem, vai para as redes sociais, tu vai ficar
pior. Pior. Agora, se tu tá bem, vai para as redes sociais, também vai ficar pior, porque sempre vai ter alguém muito melhor, fazendo 1000 coisas, e aí, por mais que tu faça tudo que tá ao teu alcance, que tá dentro do teu limite, né? Dentro do que é desse ser, que cada pessoa é única nesse mundo, né? Mas tu vai ver do lado ali, vai ter alguém que tá fazendo mais. Então significa que você tá fracassando. Ou tá num lugar que tu gostaria de estar, né? E daí tem vários aspectos, assim, que vai gerando essa ansiedade, né? Como a Bettina falou no início, assim, eu também nunca vi a ansiedade como uma coisa negativa, né? A minha ansiedade, ela sempre me motivou a ser rápida em resultados, né? Então, tipo, por muito tempo, eu percebia que eu era acelerada, eu vivo num ritmo muito mais acelerado que as pessoas à minha volta. E eu sempre brinquei, assim, tipo, é que eu sou ansiosa. Ou eu dizia, assim, qualquer coisa, tipo, busca ali pra mim. E a pessoa dizia, mas não se mexia. Eu dizia, rapidão, sabe? Tipo, falou que vai, já vai, levanta e vai. Já tá no teu ritmo, né? No meu ritmo, Isso entendeu? é proativa. Porque se eu disser que vou fazer, eu não vou dizer assim, eu vou fazer, eu vejo. Não, se tu me falar, tu vai fazer, Samara, e eu disser, vou fazer, eu já tô levantando, já tô pensando, já tô correndo atrás e com quem que eu falo. É muita ação, né? E eu achava isso maravilhoso. Por várias questões, assim, tipo, eu comecei a despertar, assim, para essa vida adulta muito tarde, eu acho. Não despertar para a vida adulta, mas ter acesso a coisas, né, como entrar na faculdade, coisas, assim, que são mais dessa vida adulta. Comecei muito tarde, por uma questão, enfim, várias questões, né, questão de condições, questão também de entender, de se empoderar e dizer assim, vou lá e vou fazer, né. E buscar essa condição na minha vida, né? Então, eu sempre me senti muito atrasada em relação às pessoas da minha idade. E eu acho que isso me gerou essa ansiedade, essa pressa de vencer na vida, porque eu já comecei atrasada, né? Eu não fui a menina de 18 anos que fez vestibular. Eu fui a mulher de 27 anos que fez vestibular. Então, eu tinha que ser muito rápida para tudo. Então, tipo assim, eu comecei a me cobrar de uma forma que, tipo assim, 30 é a idade do sucesso, né? A gente é dessa geração que plantou essa ideia, criou esse estereótipo que a mulher de 30, ela tem que estar bem sucedida, ela tem que ter casa, ela tem que ter carro, ela tem que ter um bom emprego, ela tem que estar estabilizada na vida. E, de repente, já ser mãe, já estar casada, porque todas essas coisas, enfim, é o que para a sociedade é ser bem-sucedida, né? E eu acho que, talvez, por tudo que, pela minha história, pela minha origem, enfim, eu vim de uma família muito humilde, né? Assim, eu tive uma infância muito difícil, não só financeiramente, mas difícil de estrutura mesmo. Então, quando eu cheguei na fase adulta, eu acho que tudo que eu queria era poder ser essa mulher bem-sucedida, sabe? E seguir à risca todos os padrões, mas não era no sentido de ser uma pessoa padrão, mas era no sentido de provar para mim mesma que eu era capaz de ser essa mulher da sociedade, que as pessoas abrem a porta para eu entrar. Então, eu corri tanto atrás pela minha dignidade e eu precisei passar por muita coisa na fase adulta, estudar, pesquisar. Precisei da Djamila Ribeiro para entender também que eu estava buscando o sonho e o padrão da sociedade, eu não estava buscando o meu. E quando eu comecei a perceber isso, que indiferente do meu esforço, e eu podia dar tudo de mim, e eu era essa mulher que ocupava mil papéis, assim, na minha vida, e eu tentava dar conta de tudo, assim, ao mesmo tempo, sabe? Família, marido, casamento perfeito, amigos, não poucos amigos, muito amigos. E eu pensava assim, tipo, uma pessoa que não tem amigos é uma pessoa, sabe, triste. Que triste uma pessoa não ter amigos. Então, eu tinha muitos. E às vezes, às vezes eu não conseguia, eu não sabia nem como, mas eu tinha que dar conta de responder todos os WhatsApps, de encontrar todos os amigos, não ficar muito tempo sem ver, de estar bonita, né? Sempre bonita, né? Com a unha feita e tal. Sempre atualizada na moda, porque afinal de contas é minha profissão, então eu tinha que estar sempre ligada nas tendências. Então, são tantos detalhes da vida dessa mulher
que tá buscando essa perfeição, que almeja esse lugar de destaque na sociedade, que eu não me dava conta do quanto eu tava correndo atrás de um padrão que eu nunca vou atingir. Porque não é teu. Não é meu teu. e não é pra mim. E é uma coisa tão louca que quem é que nos ensina isso? Quem foi que chegou e disse que esse é o padrão Exato. que todas Mas têm eu que vou seguir, dizer pra né? vocês, o mais interessante de tudo é que eu casei muito jovem, né? Eu casei com 21 anos. Então, essa estrutura, assim, começou a se construir a partir desse momento, assim, né? E é tão incrível que eu comecei a perceber a atitude das pessoas, como mudou comigo. Pessoas que nunca me convidaram pra festa passaram a me convidar. Coisas assim, sabe? Ah, agora tu é aceita, sabe? Sim. E aí, eu acho que essa aceitação, ela vai te motivando a querer mais. Eu quero ser aceita em todos os lugares. O que eu preciso fazer, né? Tipo assim, aí quando eu entrei na faculdade, nossa, muito mais, sabe? Tipo, várias portas se abriram, assim. Tipo, aqui tu é aceita também, entendeu? Então, cada coisa que eu ia atingindo, eu percebia o quanto eu me tornava uma pessoa mais legal aos olhos dos outros. Quanto mais amigos eu tinha, quanto tudo mais. A família mais unida, né? Todo mundo tava perto de mim. E esse ano, 2019, foi o ano, assim, que eu já vinha meio esgotando dessa mulher guerreira que quebra todos os tabus da sociedade, porque eu pensava que eu tava fazendo isso. Eu pensava que eu tava, tipo assim, superando os meus limites e tal, né? E chegou um determinado momento que eu pensei, tipo assim, cara, tu já superou, sabe? Tipo, daquela menininha que não tinha muita expectativa na vida, aonde tu chegar, amor, tu já superou teus limites, sabe? Tu tá tentando provar o quê pra quem, sabe? Aí foi esse ano que eu percebi que se eu continuasse nesse ritmo, eu ia passar a vida inteira tentando convencer as pessoas, eu ia esgotar minha saúde física, mental, meu tempo, minha dignidade, assim, tipo, eu comigo mesma, sabe? E eu nunca vou atingir. Porque a gente sabe que a gente não vai. A gente sabe que a gente já está atrás. A gente já nasceu atrás. Mas eu acho que essa é a grande maturidade que, infelizmente, a gente demora para chegar, né? Quando a gente é jovem, a gente quer... esse nível que a Sami falou, tu quer mostrar tudo pra todo mundo, né? Tu quer te encaixar, tu tem que te encaixar, tu tem que namorar naquela época, tu tem que mostrar que tu, né, está comportada naquela... Tu não pode mostrar que tu tá querendo só sair com o gatinho, ou o gatinho, sei lá, seja o que for, entendeu? Tipo, tu não pode, é feio, né? Mulher assim, é tu ter o teu desejo por ti mesmo, assim. Não pode, mas foi criado tudo isso. E quando a gente chega num ponto, que nem essa me falou, nossa, pra quem que eu... Eu tô querendo mostrar o quê? Pra quem? A minha ansiedade tá a serviço de quem, né? Sabe que eu tava me lembrando, ouvindo vocês, eu tava me lembrando, quando eu tinha uns 25 anos, eu tinha 23, eu comprei um livro que o título era Crise dos 25. E eu tava entrando nessa dita crise dos 25, e hoje eu aqui com 36, justamente por isso. A mesma coisa que tu. Porque eu fui levada a acreditar que ser eu já não era o suficiente para mim ter respeito da sociedade. Na realidade, as portas tinham que se abrir para ti e para mim e para qualquer um de nós, porque a gente é gente. Simples assim. E vão nos ensinando que não, tu tem que estar na faculdade, tu tem que estar no... E realmente, a sociedade meio que engana, né? Porque tu tá dentro da... Eu lembro que no primeiro ano da faculdade, quando eu entrei na URGS, a minha primeira faculdade foi privada. Quando eu entrei na URGS, no primeiro ano, me disseram assim, olha, tu anda sempre com a carteirinha da URGS, porque se acontecer alguma coisa, numa manifestação ou coisa assim, tu vai ser poupada porque tá com a carteirinha da URGS. Eu, what? Oi? Não, eu tenho que ser poupada porque eu sou eu, porque eu tô no máximo humano, manifestando o meu... A gente tem que estar sempre mostrando que a gente tem alguma coisa pra merecer respeito. E aí eu lembro sempre de uma entrevista do Criolo, que ele diz assim, nos convencem, nos roubam o sol e depois nos dizem que a gente tem que correr atrás dele. Meu cu, o sol é meu. Sabe? Eu não tenho que estar correndo atrás dele. As portas têm que estar abertas pra ti. Porque, e tu diz assim, eu demorei muito tempo pra fazer as coisas. E aí eu percebo uma cobrança de novo. Na realidade, a gente nasce e a gente, às vezes... A gente tem que levar em consideração, gente, que sobreviver leva tempo.
Se organizar leva tempo. Então a gente vamos pensar em jovens de 14, 15, 16, 17 anos, de classe média alta, que estão já pensando o que gostariam de ser e estão tendo tempo para fazer os cursos e fazer as viagens. Enquanto tem jovens de 14, 15 anos que estão sobrevivendo. Sobrevivendo e tendo que sustentar a família. Exatamente, lutando para não enlouquecer. Né? E essa ansiedade, essa coisa, a gente vê assim que... Claro, hoje a gente consegue até ter mais informação de tudo isso que está acontecendo, né? E a gente vê que desde a infância, né, tem essa cobrança, né? Estava lembrando aqui na escola das minhas filhas, sou mãe de 3 mulheres maravilhosas, adolescentes, enfim, em pleno processo, né, de se encontrar, né, nesse mundo aí cheio de cobranças e cheio de papéis, né, que a mulher tem que cumprir, toda essa resistência e militância, né? E aí inventaram lá que iam fazer um tal de aluno nota 10. Aí, bom, é o que todo mundo espera, né? Poder premiar esse aluno nota 10. E aquilo começou a me incomodar. Isso porque, assim, até as minhas filhas, elas tiram notas boas, mas elas me relatam, assim, de que tem os colegas que têm muita dificuldade, e não pelo conteúdo em si, mas até pelo jeito de aprender isso, que já tem mais uma aptidão para a arte, ou que gostam mais de estar ao ar livre, e não conseguem ficar quietos ali na cadeira, né, naquele padrão, inteiro, para fazer, né, esse modelo aí de educação. E aí eu pensando assim, falei, esse negócio aí tá errado, né? Já é tanta cobrança, aí agora a gente vai aprender na escola que eu tenho que competir com o outro, que eu tenho que ser o aluno nota 10, e o que não for nota 10, o que vai fazer com essa criança? Né? Ele é o quê, então? Ele não tem valor? Ele é o quê? Então e eu já... ele é nota 10 em quê, né? Eu já levantei e falei, peraí, já chega esse mundo aí, na vida adulta, tudo isso que as crianças vão ter que enfrentar depois que crescerem aí, que tem que estar sempre provando a sua nota, o seu valor. Vai começar agora, né? Peraí, todos são nota 10 pelo simples fato de estar aqui. E não tem que dar nota, e tem que parar. É gente, é pessoa, né? Não tem que ficar botando números aí. E é assim que esse padrão mental vai se criando, né? Assim, porque a gente acaba comprando essa ideia. Exato. Né? Sim, é uma crença. Assim, nossa, isso não é real. Isso, e daí isso começa desde a infância, sabe? Essa coisa de querer atingir, né? Atingir o padrão. Porque, tipo assim, a minha nota diz que eu sou inteligente. Né? É uma coisa assim, a gente aprende a agregar o nosso valor ao resultado. Sim. Ao que a aprovação das outras pessoas. Vocês já ouviram falar no calendário Maia? No Tzolk'in? Sim. O calendário Maia eu acho massa por causa disso, assim, né? Eles calculam pela tua data de nascimento qual é a energia que tá lá no teu corpo. Então, a minha, por exemplo, é serpente elétrica vermelha. Ui. Opa, eu também tenho serpente aí nessa coluna aí. E aí, o que eu não vou saber todos os selos, né? E todos os 15, provavelmente quem tá... Eu estou fazendo uma live aqui no Insta. Uhul. E quem tá nos ouvindo pode ser que entenda mais, mas a síntese é basicamente assim. Uma pessoa que é serpente elétrica vermelha, ela é muito da intuição. A serpente é o animal que anda arrastado no chão, que sente toda a terra, tem muita energia do fogo. Então, necessariamente, eu não vou ser uma pessoa que vou dar conta de ser uma engenheira, por exemplo. Não vou tirar boas notas em matemática. Então não vai conseguir ser aluna nota 10. Não vou ser nota 10. E aí a minha autoestima vai ser um cu, porque a vida inteira eu não consegui. Mas o que eu era boa? Eu era boa em literatura. Era boa em... Isso, e ninguém valorizava isso, porque afinal de contas a gente precisa... Quantos engenheiros a gente precisa nesse mundo, gente? Que todo mundo tem que ser bom em matemática. Se todo mundo fosse engenheiro, exato. O mundo ia cair e do outro essas lado. culturas antigas, o que elas valorizavam? O dom e o talento de cada um. Então aqui temos uma comunicadora, outra que é uma artista, outra que é artista da moda, outra que é uma curadora. E aí vamos incentivar e ofertar informações que tenham a ver com o dom daquela pessoa. E aí, engraçado, ninguém tá adoecido. Pois é, a gente pensa essa coisa da ansiedade, a gente tá ansiando para ser sempre aquilo que a gente não é, aquilo que esperam de nós, né? Então isso vai levando num processo que acaba que essa ansiedade, que muita gente acaba dizendo, não, com orgulho, né? Eu sou workaholic, eu sou super produtiva, eu sou uma pessoa bem-sucedida. O quanto isso são máscaras. Exatamente. Num processo interno ali em que a pessoa está
morrendo dia a dia, até chegar no esgotamento, né? Sim. Aí o que a gente entra num outro processo que, claro, a gente precisa se cuidar e se precisar tomar medicamento. A questão é que virou moda, né? Tá normal agora, isso. Depressão, eu adoeço o meu corpo e aí eu tô nessa ansiedade, eu tô nessa loucura, aí basta eu ir numa farmácia, né? Sim. Vou lá, pego uma receita, não tenho compro um uma remedinho. É isso? E aí eu vou injetar medicamento, né? Drogas no meu corpo, de certa forma, essas drogas lícitas, né? Para continuar atendendo essa expectativa, essa coisa alheia, exato. fora de mim. E foi muito isso que quando eu falei, quando eu propus esse tema, foi muito nisso, assim, essa ansiedade toda, esse desconforto, tá a serviço de quem? Porque uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente começou a falar em crise lá em 2015, eu vi livraria fechar, eu vi parque ser demolido, e aí o que eu via que estava nascendo novas farmácias. Ah, sim. Tem uma Eu em cada digo, esquina gente, hoje, tem uma em né? cada esquina. Então, assim, quanto uma sociedade adoecida adoece algo que em nós é normal, que é a nossa ansiedade. O que vem antes? O que está doente mesmo? É a nossa ansiedade, é o nosso corpo ou é a sociedade? Claro que somos seres que alimentamos e construímos essa ansiedade, né? Essa sociedade, mas tem um grupo ali de pessoas que tá ganhando com isso. Mas com toda certeza, é um grupo que acaba direcionando tudo o que a sociedade vai pensar e vai fazer, né? Principalmente grupos grandes de mídia, né? Assim. Então, isso que, até puxando o que a Carla falou da máscara, né? A gente tem uns estudos maravilhosos agora falando a máscara que a gente usa, né? Isso tanto para homem quanto para mulher, sabe? Existe até o assunto que em outro momento a gente pode abordar aqui, que é a masculinidade tóxica. Tipo, tudo que é imposto. Por que o homem tem que ser o fodão, né? Em todos os sentidos. Muitos homens adoecendo, porque ele não é o fodão. Ele não tem o melhor salário para sustentar todo mundo. Ele tem uma outra sensibilidade para ser. Ele não tá sempre ativo lá, pronto para, né, ter relações sexuais. Tipo, não, ele é um ser humano com tudo com limites. Nós, mulheres, também... Agora, se eu não tiver o emprego e o salário top para eu dizer que eu sou a fodona, então eu não sou boa, eu não tô dentro da sociedade, né? Então, essa máscara que você usa, tem um documentário maravilhoso, depois a gente passa, que é falando isso. Uma coisa é o que a gente tá... nas redes sociais, eu tô na festa top, só que por dentro a gente tá morrendo, né? Então, ninguém nos ensina... Ninguém, desde lá do colégio, o que tu tá sentindo, o que tu quer? Tu quer ir lá com o amiguinho ou não, sabe? Desde a infância, o que tu tá sentindo? Prestar atenção, fazer a gente aprender, a prestar atenção. O que eu tô querendo agora? Não, agora eu quero ficar em casa e sozinha, tá tudo certo. Hoje é sábado de noite, eu tô solteira, mas eu quero ficar vendo filme, comendo pipoca. Qual é o problema, entendeu? Porque parece que tudo é padrão, né? Tu tá solteira num sábado de noite, tu tem que estar na noite e tá postando pra dizer que tá na noite. Sim. Se tu é casada, tanto tem que estar. Ou até falando de casamento hoje, eu tenho conversado muito com pessoas. Eu sou separada há 5 anos. Eu não estava feliz, né? Eu não estava feliz. Gosto ainda muito, né, do meu marido, que é o pai do meu filho, mas eu só vi que eu não estava feliz. E tá tudo certo, com 30 anos me separei. E tipo, sem culpa nenhuma, sabe? Claro que vem a sociedade. Até hoje. Ai, por que vocês não estão juntos, se dão tão bem? Gente, eu não estava feliz. Eu preciso odiar ele porque eu não estava feliz. Você poderia ter entrado num processo, numa loucurada de uma ansiedade, de começar a se culpar e dizer, não, peraí, então tem alguma coisa errada, eu tenho que ser a esposa perfeita, então fracassou um relacionamento, do fracasso, tá sempre nesse limiar. Coisa de ter que mostrar sucesso e felicidade, eu fico muito
abismada, porque, assim, as amigas chegam pra mim contando, assim, de estarem se sentindo infelizes naquela relação e coisa e tal. E aí eu acolho e escuto. Eu tô num outro lugar, né? Eu tenho 36 anos, eu nunca me casei, eu nunca namorei, né? Já é um dos aspectos da questão da solidão da mulher negra. E aí me refaço e revejo esse aspecto dessa solidão de várias maneiras, assim. Me considero sozinha, mas não solitária, né? Hoje em dia. Mas isso tudo foi um processo. Então, muitas vêm pra mim que estão em relacionamentos e se queixando que não tá feliz e não sei o quê. Às vezes, algumas em relacionamentos abusivos de toda forma. Muitas, e aí tu acolhe, parará, e aí tu abre o Instagram no sábado, é foto daquele casal maravilhoso. Perfeito, numa viagem fantástica, eu fico assim... Não é isso, amiga. Oi, Brasil. A gente sabe o que a gente que sabe o que tá acontecendo, a gente fala, como assim, sabe? Tu tá o que tu tá mentindo? Aquela mulher que tava pra mim ali contando aquilo não tava me mentindo. Ela tava de coração aberto me contando. E ela não é... E eu acho que também, durante muito tempo, eu fiquei muito pé da vida. Tipo, fica alugando meu ouvido, não sei o quê. Gente, ela se permitiu, que bom, ela confiou em mim pra se abrir. Agora é pensar, por que essa mina, que tá tão infeliz nessa relação, a ponto de se debulhar em lágrimas aqui na minha casa, tá achando que ela tem que postar isso no Instagram? Pra quem que ela tá mostrando isso aí? Exatamente. Porque é pro outro, não é pra ela. É pra quem, né? E quando a gente chega num grau de maturidade, da gente já estar discutindo sobre isso já é... Opa, acordei, né? E daí eu fico pensando, assim... Claro que todas nós já tivemos esses momentos, né? De eu mesma, muitos, assim... eu preciso postar que eu tô bem, eu preciso, sabe? Hoje eu cheguei num ponto que o dia que vocês verem um post meu, é porque eu quero guardar aquela lembrança, porque eu tava muito feliz naquele dia, entendeu? E isso que eu tô guardando pra mim, é pra mim. Hoje eu gosto que eu vou olhar lá todas as minhas fotos, porque eu sei que todas aquelas vão guardar alguma lembrança boa. Eu posso estar feia naquela, me sentindo feia, mas eu sei que aquele dia eu tava tão feliz, sabe? Quando a gente começa a mudar o chip, que eu falo assim, é pra mim, tudo é pra mim. Se eu não tiver bem... Não vai adiantar de nada, né? Eu, com esse lance de trabalhar com humor, eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Porque aí, eu acho que as pessoas pensam, assim, que o camarim do comediante é uma loucura. A gente tá muito feliz e tal. Gente, é uma gente tensa, tá? Com muito caderninho na mão, celular, anotando coisa, conversando sobre texto, a gente contando piada um pro outro, o outro reagindo. É boa. E sério. Nem ri. Não, a gente não ri, porque a gente tá estudando digamos, a teoria da piada, né? A piada tem uma estrutura. Contando, ela não aparece, mas a gente que faz, a gente conhece que tem aquela estrutura. Então, tu tá me contando uma piada, tu é um comediante. Eu tô ali estudando a estrutura. O push, o setup. É um lugar que, às vezes, é triste. E aí a gente sobe no palco e faz as pessoas rirem, não sei o quê. E aí essa semana eu tive uma semana maravilhosa, porque eu fiz a participação no show dos guris do o Gueto e do Yuri Marçal, no Poa Comedy Club, que é um bar fantástico de comédia, assim. E aí eu fiz esse show, e aí tarará, e muitas respostas, assim, e foi uma apresentação maravilhosa, as piadas todas entraram, parará. Mas foi um momento de ápice, numa semana que eu tinha tido anterior da minha mãe no hospital. Uma semana antes, eu tava vendo uma mulher morrer na minha frente, literalmente. E a filha sair chorando, né? E aí eu fico pensando, quem vê o meu Instagram hoje pensa... A vida da Betina é uma festa. A Betina é super bem resolvida. A Betina tá lá com o corpo gordinho dela, contando piada. Mas assim, eu tô contando piada do ex que não sei o quê, mas daquele namorado que eu conto na piada, por questões de ritmo da piada, eu conto como atual, mas é ex. E esse ex teve sofrimento. Então, assim, eu acho que a gente também tem que se tocar que naturalizar a ideia de que o que a gente posta numa rede social é a ponta da unha. Tem todo um histórico antes. Acho que tinha que vir com uma tarja, né? Sim. Gente, isso aqui é só uma fração, um fragmento. Por favor, né? Prestem atenção na sua própria vida, que ela é linda e maravilhosa exatamente como é. Não se compare a nada nem a ninguém. Antes do show, no bar top, com um comediante maravilhoso, com a plateia aplaudindo todas as tuas piadas. Gente, teve 2 dias de dor de barriga. Teve uma semana antes que eu não sabia se eu ia poder estar nesse show, porque eu não sabia se a minha mãe ia estar viva. E isso é da vida. A rede social, elas nos
Nos poluiu da percepção de que a vida não é fixa. A felicidade o tempo inteiro ia ser um pé no saco. No mesmo dia, né? No mesmo dia, a gente pode acontecer uma coisa muito Muita boa coisa e uma acontece. coisa muito ruim. E né? pode não acontecer nada. Porque o nada também acontece e ele é bacana. Quando eu vi essa mulher morrer na minha frente, foi muito louco, porque ela morreu, a filha que era cuidadora estava no quarto, percebeu que a mãe estava indo, chamou a enfermeira, e aí ficaram tentando reanimar aquela mulher durante muito tempo. E eu fiquei tentando esconder o rosto da minha mãe para minha mãe não ver, a mulher morrendo na minha frente, as enfermeiras fazendo tudo aquilo, e aí foi assim, foi numa meia hora naquele inferno ali, né? E aí, de repente, a mulher morreu. E aí eu percebi que a mulher tinha morrido porque botaram o lençol assim por cima do rosto dela. E aí a vida continuou. E aí eu fiquei pensando, a morte não é filha da puta. A filha da puta é a vida. Porque a morte, ela vem, ela faz o que ela tem que fazer, a gente dá uma teimada com ela, mas ela vai embora. A vida, ela segue como se nada tivesse acontecido. A vida é uma velha debochada. Segue acontecendo, né? O mundo segue Independente acontecendo. dos E nossos aí problemas. o meu telefone tocou e a filha da minha amiga tinha nascido. A minha mãe acordou no outro dia super bem. A minha Dinda foi visitar a minha mãe. E aí, aquele mesmo local que há menos de 24 horas uma vida tinha acabado, outras coisas aconteceram. E assim é a vida. O que a gente posta na rede social não é a verdade. Só que é muito difícil, como a gente tá sempre ligado nessas porqueiras, a gente se conectar nisso e se ligar que a vida orgânica não é como na vida digital. Sabe que teve um dia que eu tava muito triste, assim, e eu postei alguma coisa no status, assim, não foi nem uma frase minha, eu compartilhei alguma frase, assim, um post pronto, sabe? Mas era um post que naturalmente era de alguém triste, não era uma pessoa que tava feliz. E todas as pessoas que me chamaram pra comentar eram me dizendo assim, tipo, ai, Sami, teus posts estão muito pra baixo, vamos animar. Tipo, não era comentando o fato de eu estar dizendo que estou triste. Era comentando o fato de, tipo, isso não é legal, sabe? Como tipo, assim tu tá triste? Chato. Tu sabe? tem que estar feliz. Tu não é guerreirona? É o mais importante, sabe? Enfim, a aparência e tal. E era sobre isso que eu ia voltar, na verdade. Era sobre esse assunto da guerreira, né? Que eu tava falando, tipo, da minha própria vivência, né? E eu acho que esse ano foi muito isso, desconstruir essa guerreira que é super armada. E como a Carla falou sobre as máscaras, né? Eu aprendi com o tempo a usar uma armadura, né? Então, tipo assim, chorar era uma coisa que nunca, sabe? Porque é fraqueza. Foi assim que eu aprendi, foi assim que me ensinaram. Que chorar era pra fraco. Então, várias vezes eu matei, assim, né? Tipo, não, eu tenho que me manter sorrindo, eu tenho que me manter brilhando, eu tenho que me manter sempre linda, né? E eu acreditava tanto naquele mundo perfeito que eu tava criando pra mim, porque afinal de contas eu própria construí cada coisa daquelas, que era real, tipo, eu já era feliz, porque a minha vida tava fluindo do jeito que eu queria, né? E esse ano foi o ano exatamente que eu trouxe à tona tudo isso, né? Esse poder, assim, da gente escolher. Será que realmente eu tô vivendo essa vida porque eu quero? Ou eu tô só tentando me encaixar, né? E, enfim, provar esses resultados, enfim. E daí, quando eu fiz uma mudança muito radical, assim, tipo, separação, mudei de bairro, várias coisas decorreram dessa separação, eu comecei a me questionar e sofri muito. E essa ansiedade se tornou uma coisa ruim, negativa, porque eu comecei a me sentir triste, solitária. E a solidão é uma das coisas que te deixa muito ansiosa, né? A solidão, ela... E que nem a Mi falou, assim, tipo, sobre a gente tem que seguir padrões até do... tu é solteira, tu tem que estar na festa. Sim, porque, na verdade, as pessoas, elas só querem ver o teu lado alegre, né? As pessoas também não estão preparadas para lidar com a tua tristeza. Porque tem o mito da felicidade, né? Tem fala positividade tóxica também, né? É uma positividade tóxica, porque... Gente, se tu é amigo de alguém, tu não pode estar do lado dessa pessoa só quando ele tá sorrindo. Vai ter dias que ele vai estar triste, sabe? E esses dias eu tava conversando com uma menina e eu tava dizendo assim pra ela que
ela postou, né, ela fez um post lá dizendo que ela não aguentava mais, que às vezes ela tinha vontade de sumir e tal. E eu chamei ela no privado e disse pra ela, mais cedo eu li o teu post e eu não tenho intimidade com ela, sabe, na vida, assim. Mas a gente é amiga na rede social. E aí eu falei pra ela, mais cedo eu vi o teu post e tal, e eu queria conversar contigo, porque também me sinto às vezes sozinha e tal, mas queria te dizer que tu não tá, né, conta comigo e tal, se quiser conversar e tal. Porque eu tava falando pra ela sobre isso. A gente, nas redes sociais, milita tanto e fala de um feminismo, de uma sororidade, de uma empatia, que no meu dia a dia eu não vejo. Então, eu acho que toda essa ansiedade, todas essas cobranças, a gente sempre põe a culpa no patriarcado, na sociedade, nos padrões, blá, blá, blá. Mas também tá na hora da gente olhar pra coleguinha do lado e ver se ela tá sorrindo e se aquele sorriso ele é verdadeiro. Né? Porque tu sabe ver se uma pessoa ela tá forçando um estou bem ou se ela tá triste, o olhar dela tá caído. Poxa, não custa tu chamar essa pessoa pra conversar, ou pelo menos pra ela saber que tem alguém ali pra ouvir. Não interessa, ninguém tem a solução do problema do outro. Mas a gente pode ouvir e só desabafar já é muito. Porque às vezes aquela mulher só não tem ninguém pra conversar. Às vezes ela... Muita gente, né? Às vezes ela mora sozinha, sabe? Às vezes ela não tem essa troca. Então, tipo assim, aí alguém faz um post na internet dizendo que tá triste. E aí todo mundo, tipo assim, lá vem a fulana chorar. Não, gente. Ela tá deixando público a tristeza dela, entendeu? Olha o nível. Por favor, alguém acolhe essa pessoa. Ela tá só dizendo, tá se permitindo ser humana e dizer, olha, estou triste. Estou triste, sabe? Uma coisa que eu acho importante também de elencar, assim, como mulher preta, é a questão, assim, uma das coisas que o processo escravizatório fez com a população preta é nos tirar essa capacidade de afeto. Né? Vivíamos nós, nas nossas tribos, lá no continente africano, nos trouxeram um pouco de uma tribo, outro pouco de outra, outro pouco de outra, e aí incutiram em nós a ideia de que, olha, desconfie, não sejam unidos, justamente porque se a gente se unisse, a gente ia botar fogo naquela fazenda inteira. Né? E isso tá passando transgeracionalmente. A gente tem uma coisa do tipo assim, eu até bem pouco tempo atrás não me permitia, tipo, como assim uma negona desse tamanho vai estar triste? Como assim uma negona desse tamanho não dá conta? Como assim eu tenho que dar conta? E aí aconteceu comigo uma situação que é uma coisa da gente pontuar também, né? Que é aquela ideia de uma dá a mão para outra, né? Uma mão levanta a outra. Só que assim, aqui em Porto Alegre, principalmente, eu sinto muito isso. A gente tá tão frágil, é tanto soco, que assim, a gente tem que cuidar para não sermos só meros sobreviventes nesse mundo. Então, esse ano aconteceu comigo uma coisa muito chocante, assim, de que eu, achando que consegui uma coisinha, vou esticar a mão e dar para outra, e aí essa irmã, e hoje eu percebo claramente que não foi por maldade, mas no ímpeto da sobrevivência, a guria foi lá e me puxou o tapete. O que eu fiz? Chamei, mano, olha só, tal e tal coisa aconteceu, não foi legal, me magoou. Ela ainda não entendeu. Por quê? Porque ela tá só sobrevivendo. E nadando no ódio que ela sente e que é legítimo e tem por que sentir. Só que aí a gente acaba espirrando esse ódio entre nós mesmos. E esse ódio às vezes aparece na falta de cuidado. E aí quando a irmã chega e posta, estou triste? Ai, Sammy, que saco, tu não pode estar triste. Tu tem que estar feliz. E isso com comediante é o inferno. Se tu parar pra pensar, Robin Williams se suicidou, vítima da depressão. Jim Carrey, a mesma coisa. O humorista, a gente tem uma questão de olhar as coisas muito... O Whindersson Nunes quase pirou. Depressão, o Whindersson, eu me identifiquei muito com... Eu achava ele... Não me identificava, né? Assim, você não achava ele engraçado, não? Eu até achava, mas acabava, não era um humor que eu me identificava. Então eu não acompanhava tanto. Era mais menino, assim, né? E aí ele com essa depressão, eu acabei, tipo... Cara, eu te entendo muito. Sim. Porque é uma capacidade de olhar as coisas e distorcer. Olhar e distorcer, olhar e distorcer. Só que chega lá pela quarta olhada, o teu olhar já tipo... Poxa, como é que eu vou distorcer isso aqui? Sabe que... E aí o pessoal, mas como é que tu é engraçado? Como é que tu não tá feliz o tempo inteiro? Ninguém tá feliz o tempo inteiro. Eu fui lá te assistir, né?
no teu show ali, né? E foi a minha estreia, né? Eu era virgem e assisti Sim, stand-up, e ainda mais stand-up, né? Sim. Com uma preta, é maravilhosa, sim, gente. Obrigada. No vermelho, então, tá um escândalo aqui. E prestando muita atenção, né, nas coisas que tu dizia ali, que ri muito, assim, de quase me mijar mesmo. Mas o quanto tem um papel até de curador, assim, né? Essa coisa do artista e do comediante, porque pega aquela tristeza e escancara ela na nossa frente, mas faz com que a gente lide com isso com leveza. E então, o quanto é importante, né? Essa coisa da arte, de expressar, de não esconder, de não colocar essas dores, essas coisas, tudo isso embaixo do tapete, né? E aí o comediante, né? No teu caso, assim, é muito lindo, porque tu pega essa riqueza da experiência humana, né? E coloca ela assim, ó, sem máscara. Tu joga na cara da gente pra aquilo, ser né? mesmo, E a gente Sim. conseguir rir de si mesmo, isso vai tirando esse peso, né? Mas é uma coisa importante. Existe um processo por trás de cada piada. Pois, e aí eu fiquei pensando aqui, falei, tá, tudo bem, ela tá me ajudando na minha cura, assim, né? Através do riso, porque né, a medicina do riso, ok, é legal, mas e quem cuida dela? Dessa dor, Quando a né? piada, no meu caso, quando a piada chega no palco, o humor, ele exige a verdade. Quando a piada chega no palco, aquela dor já foi transmutada de alguma maneira. Sim. Então, agora, esses dias, os guris... Betina, tu podia falar sobre isso, sobre aquilo outro. Eram humoristas brancos, a gente estava discutindo temas de piadas, tinha a ver com... Eram questões raciais, eu não lembro exatamente o quê. E aí eu disse assim pra eles, guris, tem alguns temas das questões raciais que eu ainda não consigo fazer piada. E talvez eu nunca consiga, porque aí vem o ódio, vem a raiva. Entendeu? Com o Yuri, por exemplo, eu comecei o show dizendo assim, eu tô bem nervosa e tal, o pessoal pensando que é porque eu tô fazendo show com o Yuri, mas é porque eu vim de Uber. E aí, remetendo àquela situação toda que aconteceu com o Yuri, daquele episódio horroroso de racismo que o Yuri passou dentro de um Uber aqui em Porto Alegre, na vez anterior que ele veio. Eu tenho certeza, aquela piada eu consegui fazer depois de todo um tempo, depois que eu tinha visto o Yuri pessoalmente, visto que ele estava bem, visto que ele já tinha feito piada sobre o assunto, entendeu? Mas precisa de um tempo, né? Eu fazer essas piadas sobre esses temas é uma coisa que me dá extremo prazer. E eu sinto que, assim... saiu de mim e foi pro mundo, e eu acho que sim, eu acho que pode ajudar pessoas que estão ainda naquele processo. Quando eu falo, por exemplo, de solidão da mulher preta e tal, que uma das coisas que eu falo, que eu penso muito eu acho muito triste chegar para uma pessoa que nunca teve uma oportunidade de um relacionamento e dizer, mas tu também pode ser feliz sozinha. Claro que eu posso ser feliz sozinha, eu sou. Mas eu acho muito filha da putagem tu chegar e dizer, aprende a ser feliz sozinha. Não. Se eu tô vendo toda uma sociedade tendo acesso a ter afeto, por que eu tenho que aprender mais isso pra viver? Entende? Então existe um limite. Quando a piada chega no palco, em mim eu já curei. E aí eu tento contar ela com o máximo de responsabilidade para que quem ouça dizer, isso com ela também aconteceu, e ela tá conseguindo contar, e ela tá bem, então eu também posso ficar bem. Entende? Que seja uma sementinha para a pessoa ficar bem. Mas tem todo um processo. Sim, toda uma técnica, tem muito a ver com empatia, né? E acho que a gente está nesse processo mesmo, assim. A gente vem de um paradigma que comparou o nosso corpo a uma máquina. Parece que a gente acreditou nisso, né? Com tanta força, né? Que a gente acha mesmo que esse corpo aqui, né? Que ele é uma máquina com engrenagens e que tem uma avaria aqui, a gente compra um remedinho, a gente faz, né? Vai consertando e a gente esquecendo, né? Que somos seres humanos, né, com muita sensibilidade, e cada pessoa é única. Se tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta, são 7 bilhões de seres, cada um com uma experiência única. A gente vai compartilhar informações, mas não dá mesmo, né, para se comparar. Acho que a gente pode se comparar só a si mesmo, né? E para isso precisa de um tempo, né? Esse tempo, essa pausa, né? Platão falava de um tal de ócio criativo. Eu fiquei um tempão assim refletindo sobre isso, porque desde criança eu ouvia assim que não pode ficar quieta, que não pode ser preguiçosa. Havia uma cobrança. Eu tenho uma relação com a vida, assim, uma relação mais poética, assim. Eu era aquela criança que
Isso é verdade mesmo, tá? Vou até aproveitar que já vou me livrar, assim, dessa já dor. te liberta. Que, ó, gente, isso acontecia, enfim. A minha casa eram só mulheres, né? Avó, mãe, mais 2 irmãs, e até os animais, os bichos, era tudo gato, tudo fêmea, né? E aí a minha avó, que já tá viajando aí nas estrelas, ela me pediu para comprar cigarro. Aí colocou assim, era uma carteirinha de óculos, sabe? Essas bolsinhas de óculos. E aí colocou as moedinhas ali e eu fui lá no bar, né? Era em Belo Horizonte isso, assim, Priscas Eras. Aí eu fui, né, nessa missão, me senti importante, né? Vou comprar o cigarro da minha avó, né? Uma missão. Eu tinha de 4 para 5 anos. Enfim. Mas enfim, a gente morava numa comunidade ali e as crianças circulavam com liberdade, né? Não era como é hoje. E aí, no caminho, eu vi umas florzinhas lindas. E me abaixei para colher as florzinhas para levar de volta para minha avó. Quando eu cheguei lá no bar, eu tinha perdido o dinheiro. Nossa. Na hora de se abaixar. E aí eu não consegui comprar. E aí fiquei desesperada, assim, né? Mas com as florzinhas na mão. Aí eu pensei, vou chegar... Não falei porque nessa época eu só falava uai, tá? Aí eu cheguei, falei, vó, eu perdi o dinheiro. Como assim perdi o dinheiro? É que eu fui pegar as florzinhas, eu acho que caiu no mato. E aí... isso ficou um trauma, assim, né? Porque foi cobrado de mim, assim, mas onde estava com a cabeça, não sei o quê, que tem que prestar atenção na vida. Foi aí que eu me dei conta dessa cobrança, assim, de que eu não podia ter tempo, assim, para colher flor, para olhar. E isso é cada vez mais cedo, né? A gente vai perdendo, né? O direito a essa sensibilidade, o direito a essa calma, né? E depois até a minha avó acho que deu uma refletida, isso até me ajudou, mas eu chorei muito, e eu voltei lá e fiquei procurando. Enfim, gente, aos 5 anos eu estava desesperada. Sim. Mas depois ela me disse assim, não tem problema, né? E ainda bem que ela me falou isso. Mas eu demorei muito tempo até ter coragem de novo, né? De olhar uma flor e contemplar. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala também nesse direito, né, ao ócio criativo, desse direito à contemplação, desse direito à simplicidade de ser assim, né, de ter isso no dia a dia. E é tão engraçado que a gente é tão cobrado em todos os sentidos, que até isso, né, a gente tem uma vida... Tu tem que ter uma vida super atribulada, porque, tipo, se tu é uma pessoa adulta e tu não trabalha, não estuda, não tem 1 milhão de coisas pra fazer, tu não é importante. Sim. Mas ainda assim, tu tem que estar atualizada, né? Como ler o livro que é sucesso no momento, tu tem que ver o filme que saiu agora e que é importante, porque se tu fala para as pessoas, tipo assim, cara, eu não tenho tempo de ler, as pessoas te olham, tipo assim, como assim, sabe? Tu tem que ler, tu tem que ver o filme. Acha o tempo. Tu tem que ter. Acha o tempo. Aí, O que faz entre meia-noite e 6 da manhã? Aí, agora você estava falando sobre contemplar, sobre ter esse tempo, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque ler um livro, por exemplo, eu particularmente não consigo ler um livro fazendo, sabe, em meio a outras coisas. Não, eu preciso sentar e ter aquele meu momento, eu e o meu livro, até para eu assimilar o que eu tô lendo e tal. Eu preciso desse momento, né? Então, tudo é esse momento, né? Quando que a gente tem esse momento de fazer uma xícara de chá e tomar, sabe? Tipo, eu vou fazer... Gente, eu digo pra vocês assim, que é uma coisa que eu tô super tentando mudar na minha vida e ainda tá muito difícil. É o hábito da alimentação, por exemplo. Eu só lembro que eu tenho que comer se tem alguém pra me lembrar. Eu queria ser assim. Se eu tô sozinha, eu não paro pra fazer uma comida pra mim. Porque, enfim, é meio-dia, eu vou preparar um almoço. Eu não tenho esse hábito, né? Eu tô tentando cultivar. E faz 1 semana que eu tô me esforçando. Mas é verdade. Porque foi um momento que eu parei pra pensar assim... às vezes eu vou almoçar 4 horas da tarde. Aí eu não vou cozinhar 4 horas da tarde. Eu pego o que tem ali e como. Qualquer coisa. Sabe, sim, qualquer coisa. Só beliscou, tá? Só pra dizer que comeu. E daí eu comecei a pensar sobre isso. Que nesse momento atual, eu moro sozinha. E que se eu própria não vigiar os meus hábitos, enfim... eu não posso esperar uma visita para fazer uma comida, eu não posso esperar uma visita para me motivar
a preparar algo, sabe? Aí, ontem eu fui no super e aí comprei um monte de verdurinha, coisa, porque eu simplesmente me lembrei que eu não como sem salada, sabe? Tipo, é um hábito, eu não como sem salada, eu sempre comi salada e tal. Eu abri minha geladeira, não tinha nada pra fazer uma salada. Só Coca-Cola e cerveja? É só... Coisa boa. Sabe, vida de solteira, assim, tipo... Como que tem? Não, mas é um mimo, é um cuidado com o teu corpo, né? E às vezes a gente tá, tipo, super cansada ou sei lá, tá com a imunidade baixa. Sim, tu precisa cuidar da tua alimentação, sabe? E eu tava muito nesse ritmo, tipo... quando as pessoas chegam, aí eu corro e vou preparar alguma coisa pra comer, sabe? Mas é para pro os outros, para não os pra outros, ti. nunca pra ti. Mas isso... Não botar a mesa. Também tem muito a Eu ver. como na mão. De pé, ali, a hora tipo, que dá. Sabe? A gente se cuidar como a gente cuidaria do outro. Isso a gente nunca ninguém nos ensina, né? Não. Então, é isso que... E aí a gente também não aprende a ter esse tempo pra nós. Esse ano, reservar esse até momento. vocês estavam falando, antes da gente entrar no ar, desse ano tá várias explicações de religiões, de energia, né? Esse ano tá um ano bem complicado pra todo mundo, eu acho. Tem alguma explicação, né? Tem. Se alguém não surtou até agora, tem alguma coisa errada contigo. Eu acho que é uma pré-seleção já. Mas falando assim, esse ano, 2019, eu mudei muito, que eu decidi cuidar de mim de uma maneira energética, falando que eu também sempre quis 1000 amigos, agradar todo mundo o tempo todo. Eu parei pra pensar em que momento que eu tô me agradando, né? Porque eu não tinha tempo pra nada, porque eu tinha que estar sempre ocupada fazendo tudo pra todo mundo e agradando amigos e não sei o quê. Até um churrasco. Não, hoje eu tô a fim de ficar sozinha, não tô a fim de... né? E esse é o primeiro ano, com 35 anos, que eu decidi, não, chega, o que eu quero? Essas e essas pessoas não me fazem bem. Eu tava falando que eu sou budista, numa reunião do budismo, eu falei, a gente tem muito medo da solidão. É um medo absurdo, né? Eu acho que é por isso que a gente quer tanto agradar todo mundo. Ocupa todos os espaços, né, do pensamento, do sentimento. E às vezes pra não ficar sozinha um segundo consigo. Se alimenta até de uma solidão a 2, a 3, a 4, porque tu tá com pessoas que não te alimentam mais. Mas eu tô com gente. E em muitos momentos tu tá em grupo e cada um tá mexendo no seu celular. Muitos momentos, então, né? tipo, tu tá sozinha. E quando tu... E daí esse ano eu decidi, não vou ter medo, porque, tipo, às vezes tem muita gente casada com um monte de filho, numa solidão enorme, sabe? Então, esse ano, primeira vez eu decidi e me afastei de muita gente, sem medo. Sabe o que é a primeira vez em 35 anos? Sem nenhum medo. Me afastei, porque era o melhor para mim. E sem medo nenhum. Se eu ficar, entre aspas, sem amigos, tá tudo certo, sabe? Eu tô comigo. Eu posso ficar sem esse ano eu decidi me encontrar, assim, fazia todas as coisas comigo mesma. Peguei uma cachorrinha que daí, tipo, tava eu e ela ali, sabe? Que me... E nisso, sem eu planejar, abriu pra muita gente, sabe? Boa. Mas a gente não pode ter medo, sabe? Em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu previ. Vão entrar outras pessoas. Não, eu só não quero mais isso na minha vida. E se eu tiver que ficar sozinha, vou trabalhar. Chego, vou ficar em casa sozinha todos os dias, eu vou ficar em casa sozinha todos os dias. Sem medo, medo nenhum. E hoje, quase um ano depois, eu olho assim, que bom que eu tive essa coragem. E não, tipo, quem é que quem é que botou na minha cabeça que eu tinha que ser daquele jeito, sabe? E hoje, claro, tá sendo um ano, com todo mundo que eu tô conversando, um ano muito difícil pra todo mundo. Mas olhando pra trás, assim, que bom que tudo que a gente plantou esse ano, 2020 agora vai vir de outra maneira, sabe? Sim. Mas o principal, assim, que eu só queria dividir com todo mundo é não ter medo, sabe? Não ter medo da gente se encontrar com a gente mesmo, de olhar pra dentro e ver quem eu sou realmente. Eu tô aprendendo agora. Tu sabe que eu não sei, sinceramente, dizem que todos os nossos medos, eles são consequências de algum trauma, né? Enfim. Não sei de onde vem, mas eu também sempre tive muito medo de ficar sozinha. E como eu disse pra vocês, um dos padrões que eu tinha na cabeça como sucesso era tu ter muitas pessoas em volta, né? Tipo, nossa, se a Betina tem vários amigos, é porque ela é uma pessoa legal, né? Tipo, Samara, eu particularmente, sempre achei muito triste ser sozinha, né?
Então, quando eu tomei a decisão de morar sozinha, me separar, enfim, o meu maior medo era a solidão. E eu me lembro que em algum momento, assim, durante esse processo, eu me lembro de ter pensado, porque na verdade eu me separei em maio desse ano, né? E eu faço aniversário em novembro. Então eu me lembro que em algum momento nesse processo, que estava bem dolorido, eu me imaginei numa sala. Sabe quando passa uma imagem assim na tua cabeça? Eu me imaginei numa sala com uma luz bem caída, assim, eu sozinha no dia do meu aniversário, soprando a minha velhinha em cima de um cupcake, sabe? E aquilo me deu um medo, sabe? Que me deu uma vontade de desistir, porque eu pensava assim, tipo, nossa, e se eu for infeliz, e se eu for sozinha, sabe? Então agora, e eu acho que todo esse processo, assim, de ficar sozinha, de encarar isso, doeu muito exatamente por isso. Por esse medo gigante que eu tinha da solidão, assim, sabe? E não quer dizer estar sozinho que tu é solitário, né? São coisas diferentes. Mas eu tinha tanto medo de ficar sozinha. E eu acho que tudo doeu muito mais por isso. Porque quando eu me via sozinha, eu entrava em desespero. Mas que coisa engraçada, porque eu acho que eu parto de um outro ponto. Eu sou filha única, né? O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, assim. O meu pai, quando trabalhava muito viajando, assim. Então eu era uma criança que eu ficava muito sozinha. Durante a minha primeira infância, assim, não tinha muita criança da minha idade pra me brincar, então eu sempre brinquei muito sozinha. Então eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar comigo pra não ter certeza que a solidão é a minha é isso. A solidão é isso. Eu vou ficar sozinha. E eu mesmo hoje em dia, eu sou muito tranquila porque eu costumo dizer, eu sou autossuficiente. Eu tenho uma impaciência com carente. A pessoa que me quer tá perto, porque tu me ligar e dizer assim, vem aqui em casa porque eu tô triste, eu tô carente, eu preciso de companhia, eu não vou ir e vou ficar puta. Eu quero que a pessoa me queira porque eu sou maravilhosa. Eu sou esse docinho. E eu me acostumei a ficar sozinha. Então eu sou extremamente independente, extremamente autossuficiente. Gosto de estar com as pessoas, mas eu sempre gostei de estar em casa. Hoje em dia eu me pergunto, como eu nunca namorei, nunca me casei, eu fico me perguntando, será que eu tenho condições de ter um homem dentro de casa? Vai ter que ser bem fodão esse cara aí. Porque assim, gente, eu me pergunto... Uma mulher assim, tão segura como tu, até assusta, né? Eu vou ficar... Minhas tias, minha mãe fala muito disso, assim, vou ficar sozinha um final de... Gente, eu fico um final de semana inteiro dentro da minha casa, com os meus livros, minha Netflix e o meu gato, sem sofrimento. Feliz. Gente, eu saio, eu sou bem virginiana, eu sou qualitativa. Se é pra estar num espaço que eu não quero, ou com gente falsa, ou com gente... Melhor não eu chego a admirar. Eu tenho amigas que estão passando, Betina, eu tô passando por essa coisa de... Isso que tu tá falando, menina. Eu digo, gente, como é que tu aguentou estar nesses espaços, sendo abusada muitas vezes por aquelas pessoas? Eu fico de coração, eu admiro, porque eu acho que... Só que o que eu percebo pessoas que passam por esse processo que tu falou, dizer um chega, é que são pessoas que estão exauridas. Sim. Porque energeticamente deve exigir muito. Chega um tu ponto tá de ali e não vê saturação. significado, sabe? Não vê Tu saturação. chega pior, né? Do que tu tivesse ficado em casa vendo TV. Exatamente. Muito pior. Só que aí é uma questão da pessoa não conhecer o poder que tem a si mesmo. Então, eu tenho uma coisa assim, a relação com a comida, né? Eu ansiosa, eu como demais. Eu tô numa fase assim, que eu tô vendo que eu tô bem desarticulada com relação à comida. Então, eu tipo, opa, peraí, o que tá acontecendo? Aí eu venho de uma situação com a mãe, né, muito trabalho, a carreira artística de uma maneira geral, te leva para um... Também, né? Exige e te leva para um... eu acho que o humorista, a gente é criança há mais tempo, né? Então, facilmente a gente tem um paladar infantil. Então, tu chega em camarim de humorista, a gente tá comendo brigadeiro gigante à meia-noite, entendeu? Com cerveja, maturidade zero. Me deu vontade de fazer um negrinho de panela agora. Mas a gente falando sobre ansiedade não trouxe brigadeiro. Não nada. Que absurdo. E aí, a gente come muito errado e parará, minha ansiedade já vai para esse outro lado, né? Então, eu tô aqui com vocês, eu tô marcando show, eu tô no... Mas eu aprendi muito a questão... já na minha família eu herdei muito a questão de ser resiliente.
Então a gente come o que tem, a gente come o que dá, na hora que dá, do jeito que dá, né? Então é esse. Então eu como muito, mas como em pé, como correndo, como sem nem sentir o sabor da comida, né? E aí eu me lembro que agora, morando sozinha, eu fiz uma coisa muito simples, que a minha primeira faculdade foi gastronomia. Então, se tu vai na minha casa, vocês vão na minha casa, eu vou fazer um pudim. Eu vou servir o pudim bonitinho. Eu ia comer o pudim, eu comia de qualquer jeito, eu servia. Então, eu comecei a fazer o exercício de comprei um joguinho americano, peguei o meu pratinho do R$1,99 e servi pra mim aquele pratinho comendo do jeito bonitinho, como fosse servir pra uma visita. E pra minha surpresa, o que é? Eu como menos. Sim. Comendo, correndo de qualquer jeito, eu comia direto 2, do pote 3 ainda. fatias de pudim. Comendo sentadinha, bonitinha, eu como uma fatia. E aí eu fui pensar, por que isso? Porque é simples, é um conceito da meditação, né? De tu estar presente no momento presente. Ai, tu falou no uma momento palavra... de eu estar, que eu tá ali me cuidando, de eu servir o pratinho, de eu botar... Eu tenho que estar minimamente prestando atenção nas coisas. Só que a gente anda tão louca. Gurias, ontem eu comprei uns cílios postiços pra mim, que eu queria aprender a usar a primeira vez pra ir num show. E 2 brincos no R$1,99. Eu devo ter enfiado no fiofó do gato, tá, sacolinha. Eu cheguei tão louca em casa que na hora de usar os cílios, eu não sei onde eu botei. E o que é isso, senão uma desconexão absurda com o que eu tô fazendo naquele momento? Tu falou uma palavra que é fundamental. A gente pensar assim, até pensar na palavra ansiedade, né? Essa ansiedade está sempre projetando a gente para o futuro, para o momento depois. Está muito conectada à preocupação. A nossa cabeça, ela não está aqui agora. A gente não está prestando atenção no que está acontecendo. A gente não está prestando atenção se está com fome, se está com sede, se algo me incomoda. Então a gente não tá presente. Está sempre ali projetado ali, né, ansiando algo que é imaginário, porque a única coisa real que é possível agora, da gente né? fazer alguma coisa é nesse exato momento, né? Não adianta eu estar aqui e pensando o que eu vou fazer depois que sair daqui e tal. Eu nem sei se eu vou estar viva, se eu não vou, né, me estatelar no chão aqui no final, né, de tanta ansiedade. Mas, enfim, essa coisa da presença, né? De estar presente. E o quanto isso tem a ver com essa qualidade da solidão, né? A gente fala, né? Essa palavra solidão, que tem a solidão consentida. É aquela solidão que eu percebo que me faz bem e que eu me concedo o direito de estar acompanhada de mim. De mim mesma, né? E isso, assim, não é de fora, não é alguém que vai me ensinar a fazer isso. Eu vou precisar, né, ter essa coragem de, assim, tá, ok, agora sou eu comigo mesma, e aí, nessa presença, né, eu consigo, por exemplo, isso que tu falou, que é lindo isso, né? Não tem ninguém vendo, não é para postar no Insta nem nada. Eu vou me alimentar, nutrir esse corpo que está aqui comigo 24 horas por dia, que não me abandona, né? É igual aquele desodorante lá, que eu não vou falar o nome. Não me abandona. Não estamos patrocinando ainda, né? Então, se me patrocinar, eu digo, né, o que eu faço no suvacão. E aí, é isso, né, de se ter esse tempo e dizer assim, bom, eu vou alimentar esse corpo que está aqui comigo o tempo inteiro, que não me abandona. Eu vou chegar em casa, né, com as coisas que eu comprei para mim, né, que não tem a ver com egoísmo. Isso eu acho que é tão importante, porque às vezes a gente fica, né, se por um lado a gente fala que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ajudar o outro... Aí pronto, você já está tão projetado no outro para ajudar, para corresponder a um papel de ser uma boa pessoa e etc., que tu esquece de si mesmo, né? Aí, quando a gente vai fazer o movimento, peraí, então eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, do meu tempo, vou me permitir essas coisas. Ah, mas está sendo egoísta. Mas tanta aí... coisa acontecendo no mundo e está preocupado só com o seu, né, com a sua vidinha. Eu vou jogar uma coisinha aqui, tá? Que eu falo, as pessoas, Betina Nazaré, Betina louca. Egoísmo é bom. Eu acho o egoísmo, ele tem um certo ponto que ele é bom, gente. Ele é necessário. Ele é necessário. Eu acho o egoísmo, principalmente o egoísmo matriarcal, digamos assim, o egoísmo da mulher, ele é necessário. Porque assim, ó, a gente vê um homem que se cuida, que se nutre, que não sei o quê. Ai, batam palmas pro rei. Agora, a mulher que se cuide...
E aí é um grande problema. Eu acho que tu ser egoísta no sentido da raiz da palavra, de ser capaz de olhar pro próprio ego, de olhar para si, é de uma generosidade tremenda. E aí tudo que tu for dar pro outro vai ser generoso de verdade. Porque tu não vai estar dando, esperando uma resposta, esperando alguma coisa, esperando ser acolhido. Tu vai estar dando de uma maneira... Eu vou usar o termo automático porque não me veio palavra melhor. Mas vem... É uma onda que vem... Tu não vai estar dando esperando uma resposta, entende? Tu vai estar dando porque tu entende que eu me nutri tanto que eu tenho condições de nutrir o outro. E aí isso vem de uma maneira automática. E é lindo. Inclusive, quando a gente se cuida, principalmente mentalmente falando, né? Se cuida automaticamente. Claro, não é esperando isso, mas tu atrai pessoas maravilhosas, porque tu tá preocupado contigo e quando tu tá preocupado contigo, tu não vai permitir nada abaixo disso. Por isso que a gente sempre fala relacionamentos abusivos, é porque tu não tá ligando pra ti, sabe? Tu tá tão distante de ti que tu permite que te tratem de qualquer jeito. Então, no momento que a gente se permite a solidão, hoje tem compromisso? Tenho compromisso comigo. Hoje eu vou na academia, vou voltar caminhando, eu vou passar na no mercado, vou não sei o quê, e vou fazer uma janta maravilhosa pra mim, com os lençóis que eu troquei hoje, bem cheirosinhos, e vou botar meu melhor pijama, só pra eu dormir muito bem, pra mim, entendeu? Então, aí que tu já começa a evitar muita coisa, porque quando tu te trata assim, jamais, pode ter certeza, ninguém vai te tratar menos que isso, só acima. E outra coisa, quando tu se trata assim, tu não tá dando fé, tu não tá mentindo, tu não tá se metendo na vida do outro. Porque tu tá ocupado cuidando da tua. Então, assim, ó, cuida de ti, cuida bem, que o que tu for dar pro outro é o transbordamento de algo que já tá que já tá bom. Tu não tá ali dando pitaco na vida do outro, tu não tá querendo mostrar pro outro que tu tá bem, tu não tá querendo criticar o outro, porque não sei o que. Tem uma coisa maravilhosa agora que é para gerar algoritmos no YouTube, não sei o que. A pessoa diz, comente o que tu acha. E aí a pessoa, eu acho isso. Cara, tu não tem que estar achando a respeito da vida do outro. Se o outro tá compartilhando alguma coisa a respeito da vida dele, se aquilo te serve, tu guarda, se não te serve, tu segue a tua vida. Vai comentar o quê, né? Exatamente, gente. Para! Gurias, a gente começa a falar, não para mais, coisa boa, né? Mas agora vamos deixar a pauta para os próximos programas. Acho que esse nosso primeiro deu o que falar, né? Sim. Vocês querem se despedir? Sim, eu gostaria de me despedir. Dizer pro pessoal me seguir no Instagram, né? @betina.câmara, Betina com 2 N's. Lá tem a minha agenda, os negócios dos shows e tal. Também atendo como terapeuta holística. E dizer pro pessoal assim, gente, procurem ajuda. Acho que isso foi a única coisa que a gente esqueceu de falar, assim. Terapia é coisa séria, não é desperdício de dinheiro. Vamos investir. Aqui em Porto Alegre tem um coletivo chamado Adincras. Se informe sobre eles, que são psicólogos negros trabalhando saúde mental da população negra por um preço super bacana. Se informe sobre esse pessoal aí, que também é bem bacana. Mas os brancos, atende os brancos também por um preço bacana também, que a ideia é de popularizar a psicologia, que as pessoas tenham acesso a esse material. Então tem psicólogos, tem psiquiatras, levando em consideração as questões sociais também, que é um pouco do que a gente conversou aqui, né? A gente está numa sociedade que nos adoece, então, por favor, procurem terapia, procurem ajuda, e se encontrem com as suas fés, quem tem fé, e se tiver que tomar um remedinho, toma um remedinho, mas assim, a solução não está no remedinho, está na gente poder se refletir, está na gente poder conversar. Então, assim, se nutram, se cuidem, sejam egoístas. Então, esse egoísmo aí que a Betina fala, né, que claro que é uma palavra que está estigmatizada, mas a gente pensar assim que é estar em conexão com si mesmo, né, é estar em contato com o coração, é saber que a gente é uma pessoa única, rara, que a vida é preciosa, né, e que esse momento que a gente está vivendo agora, né, ele é raro e precioso também. Então, ter essa calma, ter essa coragem, né, de estar acompanhado de si mesmo e esse buscar ajuda, né? Então ele tira também essa coisa de uma solidão, mas ao mesmo tempo eu tenho o direito também, se eu precisar, de estar acompanhada e pedir essa ajuda e
estender a mão e também pedir apoio, né? Então, saber que a gente está aqui nesse mundo, né, para ajudar a si mesmo, ajudar o outro, e que a gente tem direito, né, a ser o que a gente tem direito a ser frágil, a ser delicado, e que, ok, eu preciso da guerreira para me ensinar a dizer o não, aquele não que é benéfico, mas eu preciso também tá sendo só o que eu sou, né? Vamos dizer assim, offline ali, quem é essa pessoa? Então, que a gente esteja atento, né, a descobrir quem a gente é, e a gente vai se transformar a cada dia. A gente não precisa ser a mesma pessoa todos os dias, ainda mais como mulheres, nós somos cíclicas e a gente precisa, inclusive, respeitar isso, né? É algo que é natural. A gente está em transformação e somos todos e todas aprendizes. E com amor e com carinho é melhor ainda, né? Então, gente, maravilhoso. Podem dar opinião, né? Se vocês quiserem, de pauta, de sugestão. A gente está aqui para... a gente está se reunindo. Tem mais meninas que estão com a gente, que vão estar nas outras gravações também. A gente está aqui para, juntas, a gente crescer, né? Exato. Então, tá. Muito obrigada. Beijo, galera. Beijo. Ganhemos!